com meu amigo de longa data e psicólogo extremamente competente, Luiz Einbinder. Primeiro, conte um pouquinho de você, quem é o Luiz Einbinder, em quanto tempo ele já está na psicologia, conte um pouquinho para a gente. Bom dia, Rolf, obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado em participar dessa live contigo. Obrigado. Eu sou psicólogo clínico há 44 anos, uma longa estrada com algumas especializações, um conhecimento relativamente profundo de algumas filosofias, e o objetivo é ajudar as pessoas a viver melhor. Isso dá um significado à minha vida. Eu faço isso e obtenho uma espécie de salário emocional, né? Muitas pessoas eu não cobro, faço lives, etc. E a ideia da live começou no início da pandemia pelo desespero que as pessoas entraram, pelo grande medo. Lembra aquela corrida para comprar papel higiênico, não sei Sim. mais o quê? E as consequências... Eu achava engraçado no início, as pessoas pareciam cracudos atrás de álcool com gel. Também, mas era uma coisa assustadora, é uma coisa assustadora, é perigosa. Nós já estamos caminhando para 500 mil de pessoas mortas. Ao meu redor, eu já perdi umas 10, 15 pessoas. Então, não é uma coisa para... Não é uma gripezinha. Para algumas pessoas pega leve, mas para outras pega muito pesado. E começou agora a atingir a faixa etária mais jovem. A gente, como a gente tinha falado antes, a gente não queria entrar muito nesse assunto por dois motivos. A gente pensa bastante diferente a respeito de algumas coisas, e outra também, eu sinto esse cansaço. Você está em algum lugar, até eu tô aqui, eu passei uns dias fora, até falei com meu amigo, nossa, é só esse assunto, parece que você não tem mais vida, sabe? Assim, quando você consegue relaxar um pouquinho, aí vem alguém de novo com esse assunto. Então a gente, hoje vamos tentar ser uma coisa que eu gostaria de ir para um outro lado, para a gente um pouquinho mais ir no lado daquele assunto até principal, né, do Henri, para entender umas coisas e tentar relaxar um pouquinho mais, para não ficar muito, que eu acho que tá muito maçante. Em tudo que é lugar, as pessoas te massacram com isso, né? Se tornou cansativo e monotemático. Exatamente. E aí eu tava até vendo sua live no Instagram, que você fez sobre o caso Henri, e eu achei excelente o resumo de toda a história que você fez, que provavelmente muita gente não viu. Você pode narrar esse caso, que como tudo aconteceu, quem é ela, tipo assim, só como um repórter narrar o fato, o que aconteceu. Tá, o fato se resume ao seguinte: uma criança de 4 anos morreu, foi para o hospital, provavelmente já chegou morta. O corpo foi para o Instituto Médico Legal. O Instituto Médico Legal disse que aquilo não era consequência de acidentes, pelas várias lesões que apresentavam, inclusive uma ruptura do fígado, que não seria uma queda, não era compatível com a história que o padrasto e a mãe contaram. Esse daí foi o ponto. Aí começou a se pesquisar. A polícia fez um trabalho excelente, diga-se de passagem. Excelente. Uma coisa que a polícia, em geral, é muito mal falado, mas quando tem realmente... Quando a gente sente que tem apoio, que às vezes eles precisam de apoio, tem apoio para investigar, a polícia aqui não é tão mal, não tão ruim quanto muitas pessoas falam. Tem muitos policiais excelentes aqui. Não, a polícia foi excelente. O apoio, até surpreendentemente vindo de político, que o padrasto, o suposto assassino ou provável assassino, telefonou para o governador,
O governador tirou o corpo fora, disse, não, esse é assunto da polícia, a delegacia está capacitada para resolver. Esse padrasto ainda pediu o apoio de uma autoridade da área de saúde, para o diretor do hospital, e eles disseram, não, tem que fazer o procedimento normal. Ele não queria que a criança, o corpo fosse para o IML, Instituto Médico Legal, ele não queria isso, porque ele sabia das consequências. Então, a polícia foi ao governador e pediu a ajuda do governador, que não interferiu negativamente, foi até ao contrário. O governador imediatamente liberou uma verba para comprar um programa israelense de resgatar as mensagens apagadas nos celulares. Naquele caso, naquele momento, o governador assinou e eles compraram esse equipamento. Não sei se era um equipamento ou um programa, mas eu sei que com essa compra eles acessaram as mensagens apagadas. E esse acesso às mensagens apagadas mostram que a mãe estava informada desde o dia 12 de fevereiro, a criança morreu em 8 de março, desde o dia 12 de fevereiro, pela babá, o que estava acontecendo. Aquele depoimento coletivo na imprensa, eu admirei muito o delegado Henrique Damasceno, o nome dele, pela assertividade. Assertividade, para quem não sabe o significado da palavra ou não se lembra, é uma firmeza, sem se deixar manipular. Uma repórter perguntou para ele sobre algum andamento da investigação, ele disse, eu não posso divulgar isso, porque a investigação ainda está em andamento. A repórter insistente perguntou outra vez. Ele repetiu exatamente as mesmas palavras. Aí ele fez o curso com você? Ele fez o curso com você? Não, mas eu daria 10. Eu daria 10 para ela. Aí ela fez a terceira vez a pergunta. Ele disse, eu não vou responder essa pergunta. Sabe, eu dei 10 para ele de assertividade e do empenho em resolver o caso. E uma coisa que eu vi dele também, é uma entrevista que ele deu, acho que eu vi no canal do YouTube, que ele queria amarrar o caso tão bem amarrado que ele não se apressou. Que tipo assim, as pessoas queriam logo pedir a prisão, ele foi com muita calma porque às vezes essas pessoas conseguem se liberar depois por uma falha na investigação, no processo. Você falando desse delegado, achei excelente também aquilo que ele falou. E mais. Um assessor dele disse que o cara não tinha nem tempo de comer, tanto que ele trabalhava em cima do caso para esclarecer com profundidade. E outra coisa que ele fez que me impressionou também como qualidade de trabalho, ele pegou e investigou o pai do garoto, que tinha passado o fim de semana com ele. Então ele foi ao shopping, pegou as fitas de gravação do shopping, as fitas de segurança das várias lojas do shopping, do parque que eles foram. Então ele reconstituiu o fim de semana do pai com o garoto e viu que estava tudo muito bem. Então, e até você, na sua live, você falou um pouco da trajetória da mãe, que eu achei bem interessante. Você pode resumir essa trajetória da mãe? A mãe, ela foi casada há vários anos com o marido, o pai, e ela é professora municipal ou estadual, foi transferida depois que se juntou com esse Jairinho, ela conseguiu uma promoção para o Tribunal Municipal de Contas e o salário dela como professora era de 4 mil e pouco, foi para 12 mil e tantos no novo cargo. Ela começou esse novo cargo em fevereiro e já foi destituída depois da prisão. O Jairinho já foi suspenso na Câmara dos Vereadores. O CREMERGE está tratando de cassar o registro dele como médico. E as coisas estão evoluindo. A trajetória dela, do ponto de vista psicológico, tudo que eu estou falando é uma inferência, uma conclusão, porque eu não lidei diretamente com o caso. Eu não daria um laudo hoje. Aqui até vale a pena frisar de que até que aquilo que você falou na sua live no Instagram, que muitas pessoas se apressam muito em
em dar, entre aspas, laudos, que sem ser psicólogo, mas que por duas coisas. Elas têm uma dificuldade de entender, tipo assim, de conseguir, tipo assim, resume logo, sabe, assim, aquilo que é teu jargão que você fala, vamos ao ponto, tipo assim, não quer muito delongar, então vem logo, psicopata. Então, tipo, eu vi que você tem essa cautela, até porque você, pela tua obrigação profissional, que você só poderia dar esse veredito se você tivesse envolvido, tivesse lendo todos os laudos. Claro, o que não aconteceu. Minhas informações, tal como você, são baseadas na mídia. Nem sempre Sim. a mídia é real, verdadeira, sincera, pode ter equívocos também na reportagem. Mas pelo Sim. que eu vi, ainda no campo das conjecturas e inferências da minha parte, ele tem todos os sintomas de psicopata. É bem compatível com a psicopatia. Depois eu falo sobre isso. Sim. A palavra psicopata hoje se transformou também no xingamento. Sim. Se alguém pisar no teu pé, é um psicopata. Se alguém atravessa a rua fora do sinal, é psicopata. É um xingamento, não é mais um diagnóstico. Tal como a palavra histérica, o diagnóstico de histeria mudou de nome porque isso passou a ser um xingamento. Essa mulher é histérica, essa pessoa é histérica. Aí mudou de nome tecnicamente. Se chama agora transtorno de personalidade histriônico. A mãe, ela me deixa na dúvida, uma interrogação. Ela não é psicopata. Estou no campo das conjecturas. Sim. Porque pelo depoimento do marido, isso não é conjectura, é depoimento que eu vi várias vezes, ela disse que ela era uma mulher normal até se juntar com esse Jairinho. Depois ela mudou. Eu vi que você falou isso na live e até uma pergunta que tinha preparado. Me lembra, sabe aquele caso Bonnie e Clyde? Sei, exatamente. Você teve uma boa... Que você falou a fou à deux, que em francês, né? É tipo... que é uma loucura a dois. Isso. Então, você lembrou muito bem, você fez uma correlação ótima que eu não tinha feito ainda, do Bonnie e Clyde. Mas está bem pertinente. Fala um pouquinho desse caso, isso. A Folie à deux, não sei se a pronúncia é essa, é loucura a dois. Folie à deux. Loucura a dois. Às vezes, uma personalidade dominante influencia a outra personalidade não tão dominante. E a não tão dominante adere à loucura do principal. Uma vez que foram afastados, por exemplo, agora estão em presídios separados, vidas separadas, a loucura dela não vai aparecer, porque ela não tem as características típicas no passado dela de psicopatia. E, ela Sim, a psicopatia não é contagiosa. E só para entender, que você falou muitas pessoas não conhecem o caso Bonnie e Clyde ou não lembram. O que aconteceu nesse caso Bonnie e Clyde? O Bonnie era um bandido, um assaltante de banco, arrumou uma namorada, a Clyde, e ela aderiu à prática criminosa dele, se tornou cúmplice em assaltos, na fuga, em tiroteios e tudo. Então ela se... Acho que mataram bastante gente até durante os assaltos, não teve isso? Mataram bastante. Teve vários assaltos a banco, e eles usavam muito aquela metralhadora chamada lata de goiabada. O pente da metralhadora é feito uma lata de goiabada, aquele pente redondo que encaixava. Sim. Tipo Al Capone, é da época, né? Sim, exatamente. E eles foram tocaiados numa estrada pela polícia, tomaram trocentos tiros. Mas ela se tornou marginal, não porque ela era bandida, pela influência dele, ela aderiu à loucura dele. Então, essa mãe, ela é uma narcisista. Só um parênteses antes que você continuar. Sabe, a única coisa que me incomoda no sentido de loucura 2, porque, de certa forma, a gente
você depois vai aprofundar ainda sobre a psicopatia, que não tem cura. Então, poderia-se dizer que a psicopatia é uma loucura? Ou é um Não, desvio? Porque por isso que eu me incomoda um pouco essa definição loucura 2, porque parece que ela está entrando na psicopatia dele, e quem ou você é psicopata ou não é, pelo que entendo. Me corrija se tá eu estiver certo, errado. tá certo. A psicopatia não é uma doença não contagiosa. Você pode conviver com Sim, 1.000 psicopatas, você não vai se tornar psicopata. exatamente. Então, não é contagioso. Mas ela se submete aos pensamentos dele. Sim, Ela se submete aos pensamentos dele. A psicopatia não é um caso normal nem um caso de loucura. O que é loucura? É o indivíduo que sai da realidade. Sabe, começa a ver coisas que ninguém mais vê, ouvir vozes, etc. Ter sim. pensamentos bizarros. Não é o caso do psicopata. O psicopata tem consciência plena, mas não tem culpa, não tem remorso. Ele é do mal. É do mal. E uma Aquilo coisa. que, aquilo que constrange uma pessoa normal, por exemplo, se você vê uma cena de espancamento, você vai ter reações físicas que podem ser medidas, que vão mostrar o teu constrangimento diante dessa cena. O psicopata se tranquiliza com isso. Sim. A reação dele é bem diferente de uma pessoa normal, não psicopata. Mas ele sabe o que está fazendo, ele tem plena consciência. E uma coisa que até você falou da mãe, né? Que ele e o Jairinho estão. Que eu, aliás, me recuso de chamar de doutor, apesar de ter o título, que eu vi algumas lives que chamaram de doutor, para mim, zero de respeito. Para mim, isso não tem nada a ver com doutor. Vamos considerar o Inclusive, vi seguinte que ponto de vista. Considera o seguinte ponto de vista, Rolf. O médico e o monstro na mesma pessoa. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Só que ele nunca exerceu a medicina. Sim. Ele só tem um diploma. E aí é o seguinte, mas onde que eu quero chegar? Os dois agora estão separados. Ela, o sofrimento dela, eu imagino que ela deve ter 10 mil vezes no inferno. Porque, primeiro, você, por exemplo, você é o autor e não o autor intelectual. Quando você sai até da loucura 2, como você falou, vamos aceitar esse termo, quando sai de perto da loucura, você volta para a realidade. Então, tipo, eu imagino que deve estar no quinto dos infernos. Ele como não saiu da realidade, ela provavelmente, ela se deixa, sei lá, para onde que ela foi no pensamento, mas agora, sozinho, deve estar bem pior do que ele, imagino. E só para complementar uma coisa que eu lembro que você falou uma vez numa aula, me corrija se eu estiver errado também, a pior ala do presídio geralmente é a feminina. Que, tipo assim, que encontra muita crueldade, mais do que até nos homens. Não, eu acho que você Ou está então eu sendo, confundi? você tá sendo feminista, porque a crueldade é igual. Antifeminista. A crueldade é igual. Não, eu Teve um lembro que caso. você tinha falado alguma coisa com o homem você ainda consegue, ele obedece mais, mas quando a mulher, tipo assim, tá lá, tipo assim, fica até difícil de até você corrigir, alguma coisa assim. Eu Eu não me posso lembro estar de ter enganado falado. também. Eu não me lembro de ter falado isso, não. Eu acho que a maldade é igual. A... Teve uma, não me lembro qual foi o caso, que maltratou uma criança, aí as presas botaram um lápis na orelha dela e tchum, furaram o Caramba. tímpano. Entendeu? Então, não. O que acontece quando esses dois foram presos e os demais da mesma categoria psicológica, eles ficam chorando, sofrendo, porque foram pegos. Sim, Não tem, eu estou com pena que perdi meu filho. Não, isso não mas passou pela coisa. pelo que você vê, ele sim tem isso. Mas ela também? Porque ela É, se você entra
como que eu vou dizer, não permanentemente na loucura do outro, você não tem, você sequer pensa, chega ao ponto que ele chegou, né? Você está muito É, atrás. está muito atrás, mas ela também não se sensibilizou pela morte do filho. Sim. Como eu falei, era uma pessoa narcisista, muito voltada para si mesmo. Por exemplo, no dia 12 de fevereiro, teve aquele diálogo recuperado do WhatsApp. Uhum. A empregada ou a babá foi claramente, o doutor Jairinho se trancou no quarto com o garoto, aumentou a televisão, ela se entra lá, disse, não vou entrar, não sei o quê. E a empregada pensou, você não vai fazer nada? Não, eu já botei câmera. Quer dizer, ela já sabia das maldades, né? Você vai botar a câmera à toa? Não vai, né? Então ela já sabia, ela não se sensibiliza com isso. Ela é muito voltada para dentro de si mesma. Por que eu digo isso? Porque quando ela foi depor na delegacia a primeira vez, ela experimentou duas roupas. Se no dia seguinte que teu filho morre, você vai ficar vendo que roupa cai melhor, ela botou uma roupa preta, mas achou que não ficou bem, aí botou uma roupa branca. Aí foi Ainda pra tem o delegacia. caso do salão também, que ela foi. Ela pegou, botou a roupa branca, sai da delegacia de mão dada com o Jairinho, que ela sabia que era o autor, ela mentiu junto com ele. Temos que dizer aqui, suposto autor. Até para não ter problema, porque enquanto não tiver comprovado, concluído, a gente sempre tem que tomar esse cuidado, né? Para que supostamente. Tá. Quando eu falar autor, vocês entendam supostamente, tá? Beleza. Não, aqui é muito correto, coisas, eu sei. A gente tem que tomar cuidado. Não, mas eu já deixei claro. Eu já deixei claro que eu estou falando na base de conjecturas e inferências. Posso estar enganado. Eu sempre posso estar enganado. Não, mas nunca custa lembrar, porque às vezes a pessoa corta um pedaço e depois a gente tem problema. Tirou do contexto é pretexto para processar. Exatamente. Então, voltando. Ela sai de mão dada com ele. Ela compartilhou essa mentira, que o garoto teria caído e encontrado o garoto desfalecido. Isso daí não é ofensa, isso é fato. Ela sai de mão dadas com ele. No dia seguinte, você perde um filho, imagina a mulher, um comportamento totalmente inadequado, e é um salão de beleza fazer pé, mão e cabelo. Até uma pergunta que vamos sempre também na conjuntura. Vamos supor que ele efetivamente seja diagnosticado como psicopata. Existem casos porque geralmente o psicopata ele procura vítimas. E existem casos de casais psicopatas, seria em teoria possível, no caso, não nesse caso, mas seria teoricamente possível que dois psicopatas se unem? Eu não conheço, mas não vejo impossibilidade nisso, não. Eu não conheço nenhum caso. Os iguais se atraem, né? Não conheço nenhum caso. Pois é, que imagina que deve ter uma competência absurda nisso aí, né? Principalmente o casal. Tipo assim, talvez dois psicopatas se unindo com o mesmo objetivo para praticar uma maldade, ainda um consegue complementar o outro, mas num casal, eu acho um pouco complicado. Eu também acho. Agora tem porque o psicopata é uma criatura sedutora e envolvente. Sim. Muitas vezes. Eu lembro uma frase que um advogado me falou, que sempre lembrando que muitas pessoas acham que psicopatia todo psicopata mata, mutila e não sei o quê. Não, são poucos. Mas eu sei. Mas então, tipo, estelionatário é um psicopata também. Não. De certo, não tem graus. Mas só para complementar essa frase do advogado, depois você me corrige. Ele falou assim, todo 171, ou seja, todo estelionatário é gente boa. Porque se ele não for, você jamais vai confiar ao ponto de entregar teu dinheiro para ele. Como eu falei anteriormente, eles são bons de lábia. Uhum. Esse Jairinho, ele é bom de lábia, e os colegas dele, vereadores, disseram que ele se dava bem com todo mundo.
são simpáticos, envolventes e sedutores. Então, eles podem pegar uma mulher, é fácil para eles pegar uma mulher. Por exemplo, quem não é psicopata, não, você vai falar, pô, se eu iludir essa mulher, se eu enrolar essa mulher, tomar o dinheiro dela, qualquer coisa, prometer casar, não estou com a intenção de casar. Você tendo escrúpulos, você não faz isso. Você Sim. teria a capacidade da empatia. Ou seja, como é que eu estaria me sentindo no lugar dela? O psicopata não tem isso, não. Ele acha que se ele explorar uma pessoa, é porque ela deu mole e, portanto, merece ser explorada. O psicopata, quando sai para se divertir, alguém vai ficar com o bolso vazio e o coração partido. Porque eles são do mal. Então, o psicopata ele pode atrair pessoas, psicopatas ou não, mas eu acho difícil formar um casal de psicopatas. Mas uma quadrilha de psicopatas é mais fácil, porque eles estão unidos para o mesmo objetivo, sabe-se bem explícito, vamos assaltar o banco, vamos fazer isso, vamos sequestrar, vamos matar. Isso é possível. Agora, uma compatibilidade afetiva eu nunca vi, mas não descarto isso, não. É Sim, possível. mas seria possível, mas improvável, né? Exatamente, a palavra é essa. E eu vi também que as pessoas... Eu vi que até uma coisa que você falou na outra live sobre o termo psicopata, que mudou agora a definição, que me incomodou profundamente. Qual a definição de psicopata agora? Transtorno de personalidade antissocial. Você sabe que por que me incomoda profundamente? Até você falou que antissocial pode ser tanta coisa. E é mais uma coisa... vamos supor um exemplo que é usado na imprensa também, bomba cirúrgica. Parece aquela coisa, sabe, me parece assim, para desarmar a mente das pessoas, para elas não compreenderem mais a crueldade que está envolvida em determinados atos, que é Essa um termo expressão muito não conheço, bonitinho. não. Bomba cirúrgica? Eles usam muito isso. Por exemplo, aí que dá a ideia de que uma bomba só destrói a casa, sabe assim, ou só destrói aquele lugar. Não tem efeitos colaterais. E a bomba é sempre tão precisa que ela nunca vai cair num lugar que a pessoa não queria que caísse. Quando a gente vê que muitas das vezes acertam prédios do lado, então só para fazer uma ponte para esse que estão mexendo tanto na língua e quando alguém fala psicopata, todo mundo entende, ao não ser que queiram usar como xingamento, que isso envolve, porque esses casos no passado, a gente vê muitos casos de psicopatia e não sei o quê, então você, de serial killer também, então você consegue conceber a crueldade que está embutida nessa palavra. E esse termo que você usou de antissocial parece assim, não, é só um pouco antissocial, aquele cara que não gosta de se relacionar em festa e que não tem nada a ver com isso. É o contrário. O antissocial não é que ele é anti, assim, eu não gosto de reuniões, eu não gosto de balada. Eles gostam, eles são movidos à adrenalina. Eles são antissociais porque vão contra as regras da sociedade. Por exemplo, você espancar uma criança de 4 anos, é contra a regra da sociedade. A palavra certa, que eu me enquadro até de certa forma, que eu não sou de muita festa, eu sou mais asocial. Sim. Eu gosto mais de ficar em casa lendo, escrevendo, do que participando de muita balada. Mas quem não entende asocial seria, de repente, um eremita da família, um eremita com família. Eremita urbano. Em vez de morar no alto da montanha, eu moro dentro de casa. Mas, assim, eu não sou muito de frequentar grupos, eventos. Eu aceito, mas não é uma busca frequente da minha parte. Então, eu sou mais assim de pé atrás em reuniões e eventos. Mas o antissocial, ele vai. O antissocial, ele é uma figura brilhante, típica de cinema. Porque ele é cativante,
envolvente, sedutor, audacioso, e você vai encontrar muitos na política, Sim. porque eles são atraídos por dinheiro e por poder. Como você disse, poucos deles são criminosos, assim, criminosos de sangue, fazer correr sangue. Mas na religião, nas religiões, quantos são? Nos altos cargos da indústria, porque uma coisa até eu lembro que eu falei uma vez para você e falou, eu não tenho dúvida. É uma frase que hoje eu tenho a plena convicção que somos regidos por psicopatas. Porque o psicopata, ele consegue galgar as posições mais altas na sociedade porque ele não tem escrúpulo. Nenhum. Você e eu, de repente, a gente não pisaria na cabeça de alguém. Em algum momento você se sentiria mal. Mas essas pessoas, elas passam por cima de cadáveres, muitas das vezes. Literalmente, ele não é sanguinário, ele não mete a mão. Mas indireto, por exemplo, um cara que rouba dinheiro durante uma pandemia, ele está matando milhares de pessoas que deixam de receber atendimento. Então ele não bota a mão na massa. Não suja a mão de sangue, né? Exatamente. Inclusive também dentro da imprensa. Na imprensa tem muito psicopata. Eu lembro aquele caso que muitas pessoas não lembram. A primeira guerra do Iraque só foi possível porque teve um depoimento de uma menina de 14 anos, que era uma suposta enfermeira do Kuwait, que falou que os soldados iraquianos entraram lá durante a invasão, pegaram crianças recém-nascidas, tiraram da incubadora e jogaram no chão. Aí entra naquela manipulação da massa, que as pessoas ficam extremamente indignadas, ficam remexidas, como pode fazer isso com criança, são monstros mesmo. E aí aprovaram, a imprensa difundiu isso amplamente, aprovaram aquela resolução da guerra, mataram 1,5 milhão de iraquianos durante a Primeira Guerra. Depois se descobriu, um repórter, quer dizer, tempo depois, foi divulgado que essa suposta enfermeira era a filha do embaixador, de um diplomata do Kuwait. Ou seja, vai me dizer que o jornalismo, talvez não todos, mas as cabeças dos jornalismos, elas não tinham conhecimento, tipo assim, não teve uma capacidade de investigar quem essa era a enfermeira. Entendeu? Então, até no jornalismo, acho que tem muita gente dentro do jornalismo. Você acha que eles estariam mais interessados em divulgar a verdade ou vender a notícia? Eles estão mais interessados de onde vem o dinheiro. E como a indústria bélica financia, isso, a verdade, nesse caso, não dá. A Segunda Guerra do Iraque, já que você está mencionando, não foi porque teria armas de destruição em massa? Destruição de massa, sim. Até hoje não acharam. Isso, todas essas coisas, por isso até na imprensa tem muito psicopata. Qualquer lugar, porque por que tem muito psicopata no alto? São inteligentes, não são menos inteligentes, são normal, a inteligência é normal, mas ele não tem escrúpulo, não tem caráter. Então ele vai passando por cima de quem tiver que passar. Vamos pegar um exemplo. Quantos políticos se atacam, se mordem e daqui a pouco se aliam? Tem algum caráter envolvido nisso? Não, nenhum, óbvio que não. Mentem descaradamente. Eu sou a alma mais honesta desse país. Pois é. Eu dei um exemplo até disso, sobre esse caso que você está citando. Imagina que você tem um segurança que toma conta de casas na rua. Aí descobre-se que esse segurança, ele de vez em quando ele entra escondido nas casas e rouba, furta coisas. Aí é descoberto e afastado. Aí eu pergunto para as pessoas, você contrataria esse segurança de novo? Eu não, óbvio que não. Mas você votaria na alma mais honesta que você citou do Brasil de novo?
Tem pessoas que até hoje, não, ele não fez isso, o segurança foi honesto. Mas tem a câmera para provar. Não, mas isso não é prova, isso pode ter sido a palavra da moda, Rolf, é negacionismo, né? Negar uma evidência. Tá bom. Não houve esses crimes todos. Agora só me explica como é que houve a restituição de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais se não houve roubo de dinheiro. Pois é, isso... Mistérios. Isso mas você vê por isso... Brasil. Por isso... Não é do Brasil, é do mundo. Por isso que o... Não, mas esse caso, sim, eu acho que se tem... Tipo assim, pelo menos... Nos países africanos talvez seja possível. Mas em outros países tem restituição e agora ainda corre risco de ter que devolver o dinheiro para os ladrões, aí acho que só o Brasil mesmo. Eu não conheço outros casos, não. Eu recebi um meme muito engraçado na internet, no Zap, com a cara do Moro, dizendo, poxa, eu prendi o Alibaba, agora tem que dar explicações para os 40 ladrões. É mais ou menos isso. Agora, voltando para o outro assunto, é uma coisa que eu lembro que você não gosta de tratar de casos que envolve violência contra crianças. Você já me falou isso, que você se sensibiliza muito. Pessoalmente não. Não gosto não trato criança. Mas até, não, tipo, que você até no consultório não é uma coisa que você não tem muito estômago. E uma coisa que você sabe que, até vou abrir aqui, depois que meu pai faleceu, eu descobri que ele foi uma das crianças que foi emprestado para fazenda na Suíça. Na Suíça, quando os pais não tinham dinheiro, eles emprestavam as crianças. E ele foi abusado de diversas formas, inclusive sexualmente. Então foi um assunto que eu pesquisei muito durante muito tempo. E uma coisa que eu achei interessante, que até uma psicóloga especializado nesse assunto no sistema prisional alemão, ela falou o seguinte num vídeo que me chamou muito a atenção. Quando você não encontra mais satisfação sexual, o próximo estágio é a violência. Tipo, que muitos abusadores, que a gente tem que procurar evitar algumas palavras. A palavra começa com P e termina em filia. E muitos desses casos, o kick dele não é sexual, e sim na subjugação total de um outro ser humano. E esse caso, até que você falou que de ele ter se trancado no quarto, aumentado a televisão, isso é tudo premeditado, né? Tudo premeditado. Ele trancou o quarto, aumentou a televisão para os gritos da criança não serem ouvidos pela babá. Agora, então, tipo assim... diga. Fala. Não, pode falar. Então, uma coisa que quem faz isso, com certeza, se não podemos diagnosticar psicopatia, mas uma coisa que pode ser dito com certeza, ele é o cara, um sadista, um sádico extremo, que ele encontra algum prazer, ou não faria, ou você também não contestaria isso? Não. Eu acho que ele é psicopata. Tem todo o perfil. Todo o perfil. Você vê. Você não sabe a infância dele porque o pai dele, a família dele não revelou. Mas ele agrediu ex-mulher, ex-enteada. Tem um histórico de violência covarde contra as pessoas. É uma pessoa envolvente. Ele não tem consciência. Você imagina, não tem empatia. Imagina chegar para o pai do garoto morto, lá no hospital ainda, dizer assim, esse teu filho morreu, é melhor fazer outro. Eu vi isso. Você acha que tem empatia zero, ou abaixo de zero? Faz algum sentido isso? E falou várias vezes para várias pessoas, vamos virar essa página. Esse caso para ele está concluído, vamos fazer outro.
É isso que me chamou muita atenção, que eu acho também que é o seguinte, quantas vezes ele já fez isso, talvez com pessoas que nem apareceram, com crianças talvez até estranhas, que nunca apareceram na mídia, e, e ele só foi pego porque, vamos falar de uma maneira, não tem como falar de maneira, sei lá, parece muito insensível, até, sei lá, muito baixo, mas que deu errado e o garoto morreu. Então, se deu não errado, fosse isso... Deu errado foi a autópsia, que ele não queria que fosse feita. E tem outra coisa, o médico, eu tenho uma amiga minha, que ela trabalha num hospital que recebe crianças. E ela fala, tipo, só de olhar ela já sabe. Ela sabe que não foi uma queda. Então, e acho que esse é o grande problema. Se não fosse uma criança que tivesse um pai que também tem um nível socioeconômico razoável, provavelmente esse caso não daria toda essa mídia. Provavelmente essas pessoas que ele tentou coagir, que para mim a palavra é essa, se ele liga para o governador, liga para não sei o quê, ele não foi fichinha dentro do... Não estou falando assim, ele não foi um vereador de baixo escalão. Ele foi um vereador que teve bastante influência lá. A ironia, o cara é do partido chamado Solidariedade. Não, esses partidos Não, mas o nome do partido e a atitude dele. Sim. Não, o que você vê também, que tem outro partido que é democrata, que de democracia não tem nada. Então, tipo assim, isso como você falou em outro momento, mentir para um psicólogo é comprar doce de criança. Então, uma criança ia numa loja e comprar doce. A maioria nem sente mais. Já está tão no... E quando choram, eu não me sensibilizo. Eu acho não. Luiz, eu acho teatro. Acho que agora você foi longe demais. Vai me dizer que você não se sensibilizou com aquele choro do Witzel? Não. Chegou a ver? Eu agora... quase que eu fui comprar lenço para ele, que eu fiquei tão comovido com ele. Tá. Você falou o nome psicopata, você foi contra o personalidade antissocial. Porque, tipo assim, eu acho perigoso criar termos tão suaves que a maioria que parece que passa despercebido, entendeu? E depois, até vou emendar uma pergunta para você falar, que eu vi que na sua live teve uma coisa que uma mulher falou até assim, tinha feito uma pergunta para você, se o psicopata não é vítima. Então a gente pode ver, inclusive, como eu te falei, que eu pesquiso aquele outro assunto que envolve criança, a banalização é muito grande. E a banalização sempre começa pela língua. Quando você desarticula a força da palavra, é muito mais fácil porque você mexe, de certa forma, no imaginário da pessoa. Ela que tem muito concretizado o que é um ato, depois você cria outros termos, parece que ameniza. Então, isso daí que você está falando, nós vivemos numa cultura do vitimismo. Sim. Todo mundo banca vítima. E pessoas... Competição até de vítima. Eu sou mais vítima do que você. Eu tenho, sei lá, eu tenho a pele azul. Mas você tem uma pele vermelha. Então a pele azul é mais vítima do que a pele azul. Então, tipo assim... Essa ideia de que o psicopata é uma vítima, o que é o garoto se não é uma vítima? Tá querendo botar a culpa em quem da psicopatia? Ele nasceu com uma deformidade mental e tem esse comportamento. Mas esse comportamento sabe o que está fazendo. Tanto é que ele procura encobrir, para não sofrer as consequências. Mas voltando ao que eu queria falar,
você era contra, você é contra, e faz Eu acho sentido perigoso, acho perigoso. a expressão antissocial. Mas em 1835, os doentes dessa doença, que sempre existiu, né? O nome é que Sim, vai mudando. Em 1835, era a loucura moral. Depois passou a ser enfermidade de caráter. Depois passou a ser loucura lúcida, porque ele não sai da realidade. Depois amenizaram o anestesiado do senso moral. Depois passou semi-louco, e só em 1923 é que passou a se chamar psicopata. Você vê, sim. a ciência vai corrigindo o nome adequadamente. Não digo que seja errado, não. Ela vai refletindo, vai se corrigindo. É Então, que só de em 1900... uma forma também que, como você falou, como a gente está vivendo a era da vitimação, do vitimismo, eles amenizam esses termos também para não, porque hoje parece que ser autêntico é um crime praticamente. Você pode Oh, fazer, se você tipo, até aqui uma coisa que eu sempre falei aqui no Brasil me incomodava não porque ele pegou o dinheiro. Não, cara, ele não pegou, ele roubou, ele furtou. Para de embelezar o termo. Ele não pegou. Ah, eu peguei isso aí. Cara, é teu. Não é. Então, tu roubou. Vamos, não, para de embelezar. Você roubou, não, você é um ladrão. juridicamente tem diferença de roubo e furto. Sim, 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 Só para tirar mas... um palpite. O Não, furto, sim, sim. é, você deixou o dinheiro em cima da tua mesa, alguém passa e passa a mão no dinheiro e leva. Sem violência, sem arrombar a gaveta. Mas se arrombar a Sim. gaveta, já houve uma violência, então se caracteriza o roubo. Mas isso é uma diferença jurídica. Mas ladrão é ladrão. Não importa o nome, né? Mas, de qualquer maneira, é uma coisa o consenso é o seguinte: nem furto, nem roubo é pegar. Ah, tá. Concordo contigo. Uma, uma coisa que me deu branco agora. Você falou aí, eu ia fazer uma observação, mas me deu um branco. Daqui a pouco Da volta. vitimação, É sobre a vitimização. Mas eu não me lembro, daqui a pouco vem uma frase que era interessante. Bom, daqui a pouco volta. Se não voltar, paciência. Eu não sou isso. perfeito. Ninguém é, né? É, o Uma, psicopata não tem culpa nem remorsos. não tem cura e não tem tratamento. Eu lembro um vídeo, uma coisa que eu vi, que até, de novo, aquele assunto que começa com P e termina com filia, que o cara foi, tipo, pego aliciando, quer dizer, é uma coisa, não chegou ao último grau, aí ele foi numa clínica e o psicólogo achava que estava fazendo progresso, ele não era muito experiente, e aí ele achava que estava fazendo progresso no tratamento. Aí teve uma blitz dentro da clínica e eles encontraram os diários daquele psicopata. Ele escreveu assim, mais ou menos, vou resumir com as minhas palavras: esse psicólogo é um otário, ele acha que tá fazendo progresso comigo, quando na verdade ele tá me ajudando a imaginar. Se eu até agora só aliciei as crianças, agora eu tô pensando em chegar aos vias de fato e até acabar com a vida delas. Nós Então, temos, tipo nós assim, temos que tomar cuidado, nossos isso psicólogos, para não instrumentalizar o psicopata. Não dá ideia para ele. isso é um risco muito grande, né? Que muitos, principalmente, como eles... esse é um outro aspecto ainda da vitimação, que eles querem amenizar tudo. Ah, não, você tem que compreender todo mundo, menos a vítima. Meu cunhado na Suíça, ele era da polícia investigativa. Ele tinha raiva de direito humano, porque ele falou o seguinte: eu nunca vi os direitos humanos aparecendo na casa da vítima. Eu o tempo inteiro lidava com vítima. E aí eu tinha que fazer um curso depois, se eu pegasse algum bandido
e no interrogatório ele cuspisse na minha cara para eu me controlar e não dar um tapa na cara dele. Então essa inversão de valores está muito gritante, tá muito de querer amenizar sempre, sabe assim, ficar com peninha da vítima, leva um psicopata para tua casa sem trancar a porta do quarto de dormir. Eu chamo isso daí, e isso está cada vez mais difundido e mais me incomoda. Empatia tóxica. Gostei desse termo. Tá, Isso realmente... Eu tenho empatia pelas pessoas, mas num caso desse, como é que eu vou empatizar com Jairinho? Que dava banda na criança. Esse coitadinho do Jairinho, o pai dele era coronel da PM, deve ter sido rígido. Isso daí é uma empatia tóxica, em que as pessoas querem bancar boazinhas ou até por ingenuidade. A frase que eu me esqueci anteriormente, mas já me lembrei, foi a do Nietzsche. Diz que a maior luta que você tem é para não ser expulso da manada. Você não quer ser absorvido pela manada. Você é um exemplo de que você é a ovelha negra, né? Em qualquer manada você é a ovelha negra. Olha, eu vou te falar um caso até engraçado. Eu agora no avião, primeiro você entra no avião, todo mundo em fila. Tipo assim, para entrar, totalmente enfileirado. No aeroporto tem que ter espaciamento. Aí na hora de sair, aí os caras falam, não, a gente, para atentar aos protocolos de segurança, vamos por fila. Primeiro sai a fila 1 a 3. Aí, tipo assim, todo mundo se aglomerou para entrar, mas para sair, faz tudo certinho. Aí, mas beleza, aí foi 3 a 4, eu estava na 19. Aí entrou 15 a 18. Aí, beleza. Aí o cara estava, tipo, 2 metros à minha frente, eu estava sentado no corredor. Eu falei assim, eu não estou no jardim de infância. Tem 2 metros de distância, eu vou sair. Tipo assim, o cara, sei lá, o comissário estava fazendo uma coisa, ele não anunciou imediatamente. E as pessoas sentadinhas, assim, quando o professor de jardim de infância fala que eu posso sair, eu posso sair. Eu já fui andando. Tem aquele instrumento, tem aquele experimento, sabe, que você deve ter visto já, que na sala de espera, que uma mulher entra e todo mundo já sabe, aí toca um sino, todo mundo levanta. Ela olha e levanta também. Aí depois fica só ela, o sino continua tocando, ela levanta, não sabe nem por quê. Aí uma amiga minha, até eu acho engraçado que as pessoas têm um pouco essa visão de mim. Ela falou assim, cara, eu tenho certeza absoluta que você teria cagado esse experimento. Tipo, porra, pra que eu vou levantar aqui? E é mais ou menos o que você diz, o que o Nietzsche diz, que tipo, a manada parece um lugar seguro, mas não é. Não, e você tem que lutar para não ser absorvido por ela. Tu vai no manada. Tu vai no fluxo, não tem como sair. Não, porque ela te discrimina. Sim. Não, você está falando no sentido físico. Mas se você também. Você pode ser discriminado porque você ousou ser você e não aderiu aos valores, os padrões da manada, da boiada. Pode não, Imagina quantos centenas e dezenas de rótulos eu já recebi, eu recebo ainda, porque eu me recuso a aceitar determinadas coisas que é prescrito pela sociedade, pela mídia, etc, etc. Eu também passo por isso, porque eu sou psicólogo que eu sou, e não por um... Não fico dentro do quadrado. Fico um pouquinho, mas não dentro do quadrado. Eu falo coisas que você não vê psicólogo falar do jeito que eu falo muita coisa. Então, e sou censurado. Mas uma coisa eu descobri, Rolf, que eu não controlo o que eu ouço, mas eu controlo se eu vou dar importância. Isso sempre, tipo, eu falei isso outro dia para uma amiga minha, que o pai era adicto, e ele falou uma coisa horrorosa para ela, tipo, que ela, nessa crise que a gente está vivendo, ela não conseguiu levar adiante a grife, e então, tipo, aí o pai falou que tipo, como
como se fosse uma pessoa fracassada porque não se estabeleceu na vida ainda, mas ela estava lutando. E aí eu falei para ela, cara, imagina o seguinte, um maluco sentado no muro do hospício, grita assim, fulano é uma prostituta, tu vai dar importância? Ela, não. Eu falei, mas um cara que não é um exemplo moral, quer te dar uma lição de moral, mesmo sendo teu pai, ela compreendeu, mas muitas vezes as pessoas, não, porque é meu pai, não sei o quê. Você falava isso muito na aula, que os pais não são perfeitos e são sujeitos a muitas falhas e às vezes falam a maior besteira do mundo e as pessoas levam isso para o resto da vida. Leva, por exemplo, se um pai rejeita a criança, chama ela de burra, disso, daquilo, que ela não presta, ela não vai crescer com esse conceito. Aquilo está profundamente gravado. Então, a autoestima dela é reduzida na infância. Sim. Não se tornou baixa autoestima na idade adulta. Foi plantado lá atrás. Uma pergunta também que alguém pediu para fazer, que é uma pergunta que eu sei que até você começou falando na live, que no Brasil está um número altíssimo de suicídios, depressão e transtornos de ansiedade. E a pessoa perguntou como essa decisão do STF de fechar igrejas, missas e cultos, e eu até um pequeno parêntese, eu estou fazendo um documentário sobre a gravidade da situação das comunidades no Rio. Em breve a gente vai lançar esse documentário aí, tá? Tem coisas assim bem... vi um cara que não comia uma semana, abriu a geladeira, só tinha água, então situações assim que são dramáticas, que são... E as igrejas dentro da comunidade, eu vi isso com meus próprios olhos, eles têm um serviço nem só espiritual, como material muito importante. Então a pergunta que ele faz, para não quero muito politizar, sabe, como eu falei no início, mas se essas medidas de fechar, e não se trata de querer discutir religião, eu sei o teu posicionamento, mas com certeza se esse fechamento não pode agravar o risco, porque muitas pessoas encontram conforto espiritual ali. Como de repente nem todo mundo tem o conhecimento de um Luiz Aimbinda, que consegue fazer isso numa linha de psicologia, outros, e muitas pessoas também não gostam, elas preferem o lado espiritual. Então, essa foi a pergunta. Se você acha que esses problemas tendem a piorar. Olha, falando em dados pré-pandemia, a pandemia ficou tudo de cabeça para baixo e ainda não está ferido. O Brasil é campeão mundial de ansiedade, campeão mundial. 5º lugar do mundo em depressão e 8º lugar do mundo em suicídio. Sendo que o suicídio é muito subnotificado. Nem todo mundo que se suicida aparece no laudo como suicida. Por exemplo, o cara se joga da janela. Aí, até por uma atitude compreensiva das autoridades, bota lá fratura do crânio. Mas não explica que a pessoa se jogou da janela, entendeu? Morreu de fratura do crânio. Você falou que até, às vezes, por vergonha da família, às vezes também porque não pode divulgar. Não, deveria. Mas então o Brasil é 8º lugar em suicídio, 5º lugar em depressão e 1º lugar em ansiedade no mundo. Com a pandemia, isso tudo exacerbou. As pessoas estão muito mais ansiosas. Você imagina, o cara não sabe se ele vai ter emprego amanhã ou não, se ele vai ter dinheiro para botar comida em casa ou não. Ele está muito mais ansioso. Então, deprimido, você perdeu uma série de facilidades que você tinha. Você podia jogar bola, você podia ir para o happy hour, você podia uma série de coisas que você não pode. E agora tem que ficar em casa. Outra coisa que aumentou também, conflitos conjugais, agressões. Sim. Porque o casal está lá se rosnando um para o outro, acorrentado um ao outro, por causa da pandemia no isolamento.
Estresse. Estresse pós-traumático. As pessoas têm medo de sair à rua. Então no termos psicológicos, está piorando muito para as pessoas. Tudo isso. Eu posso te dar um dado que eu até escrevi um artigo que eu peguei da Epoch Times da Alemanha, que eles fizeram uma pesquisa online com 5 mil, quase 6 mil pessoas. Teve um agravamento de todas essas doenças psicológicas e muitos não saíram de casa para receber terapia por esse medo que você falou, e 13 chegaram aos vias de fato, de atentar contra a própria vida. E uma coisa que eles fizeram, então, o cálculo, para a Alemanha inteira, eles chegaram a 140 mil tentativas. E quantas bem-sucedidas, né? Pois é, isso a gente não sabe. É complicado, Rolf. Muito. Desde o início da pandemia, eu comecei a fazer lives. Lives é um acesso gratuito, com o objetivo Sim. de ajudar as pessoas. Numa primeira fase, durante vários meses, eu passei a entrevistar profissionais de diversas áreas que poderiam dar algum tipo de colaboração para mitigar o efeito psicológico nas pessoas. Depois, eu acho que meio que já tinha esgotado as categorias profissionais, passei a fazer os temas para ajudar as pessoas, para diminuir essa pressão gigantesca. Inclusive, recebemos uma pergunta aqui, e tem jeito de mudar essa baixa estima criada por tratamento que a pessoa recebeu da parte de pais? Ela conhece vários. É a Vera da Costa que fez essa pergunta. Vera, tem sim, ainda bem que tem, né? Porque você é o que você pensa hoje. Você foi influenciada pelo passado, mas o passado não determina quem você é hoje. Você ainda estaria dando crédito às besteiras que teus pais falaram. E só porque você é pai e mãe, não é grande coisa. Sangue do meu sangue. Até pernilongo tem teu sangue, então não fica tão ufanista quanto a isso. O teu pai e tua mãe não eram o sábio dos sábios, onisciente que sabe tudo, sabe? Então, meu pai sempre disse, minha mãe sempre disse, e sempre disse muita bobagem também, porque são humanos. Não disseram com uma má intenção. Às vezes o pai te rebaixa no sentido de te estimular. Ele está fazendo a coisa errada, pensando que está fazendo a certa. O pior pecador, Rolf, é o que faz aquilo, faz o mal achando que está fazendo bem. Você é burro para a criança. Para estimular a criança a estudar e provar que não é burro. Mas a criança não se estimula, se desestimula e passa a acreditar que seja burro. Se eu acredito que eu sou burro, eu vou agir como burro, sendo ou não. Então, Vera, sua mente mente constantemente para você. O meu livro, e o Luiz fez o prefácio, que tem muita coisa eu falo sobre isso, que quando a nossa mente sugere alguma coisa, a gente geralmente não tem um filtro para nos autocensurar, né? Nesse aspecto que você falou. O filtro, acontece o seguinte, se você me diz alguma coisa, eu posso duvidar daquilo que você disse, achar que você tem alguma outra intenção, etc. Mas como ninguém me disse nada, eu cheguei àquela conclusão através do meu pensamento, eu dou credibilidade a isso. Sabe? Não foi ninguém que me disse, eu cheguei a essa conclusão. Mas, eu posso estar errado nas minhas conclusões. Uma coisa, até para a gente, acho que já tem bastante tempo para a gente chegar no final, você pode, a gente depois vai linkar os seus contatos, mas fale um pouquinho como as pessoas podem te achar, sobre teu curso, faça tua propaganda, que eu sou testemunho de dizer que eu vi muitas pessoas entrando no curso saíram muito transformados, no sentido transformados de
de conseguir arrumar seus pensamentos, de aprender a ressignificar determinadas coisas que elas pensam a respeito da vida. Eu tenho toda quinta-feira, aquele curso que você frequentava presencialmente, agora é online pelas circunstâncias. Toda quinta-feira, de 5h30 às 7 horas da noite, 5h30 da tarde às 19 horas, eu tenho um curso de crescimento pessoal, desenvolvimento da vida. Esse curso já dura ao todo 21 anos. Um ano sendo online e 20 anos presencial. As circunstâncias mudaram, a gente se adaptou. Quem quiser participar do curso, a primeira aula é grátis, se chama aula de degustação. Eu não quero que a pessoa entre no curso, pague a mensalidade, não era nada disso que eu esperava, não era nada disso que eu queria. Aí vai ficar decepcionado. Eu não acho muito honesto ou muito ético, sei lá. Eu não acho muito legal para a pessoa ter essa percepção. Então, não, é bom saber, né? É bom saber, né? Tipo, seria a mesma coisa, você compra um sofá, não é permitido sentar primeiro. Boa analogia. De repente você leva o sofá para casa, tá muito duro, não quero. Boa analogia. Desconfortável. Então, as pessoas podem participar dessa aula de degustação fazendo o seguinte: manda um zap para o telefone que eu vou falar, eu vou dar o prefixo do Rio de Janeiro, 21. Até que o Kazu me falou que tem todos os links já estão disponíveis na descrição do vídeo. Então tá ótimo. A gente está fazendo essa gentileza que você retribuindo a sua gentileza de disponibilizar o tempo e de Não foi gentileza, foi um prazer. E você sabe que eu te aprecio muito, né? Dificilmente eu recusaria alguma coisa que venha de você. E também pode assistir às lives todas terças e sextas-feiras, 5 horas no Instagram, Psicólogo Embinder. Sempre um tema diferente, com esse espaço para as pessoas perguntarem, questionarem, duvidarem. Então, toda terça e sexta-feira, às 5 horas da tarde. E a aula de 1h30 de duração, quinta-feira, às 5h30. É só mandar um zap para o telefone que o Cadu, né, vai divulgar e dizer: quero participar da aula de degustação. Cazu, bota no telefone, meu nome é fulano de tal, quero participar da aula de degustação. Aí na quinta-feira, pela manhã, você vai receber um link para participar da aula no Zoom. Só isso. Perfeito. E lembrando que Einbinder é com A-I-N. Isso. Einbinder, A-I-N. Então, Okay. e só posso recomendar esse curso e eu acho que, inclusive, também, se alguém estiver ansioso, se tiver pensamentos não muito louváveis, o Luiz também dá consulta online. Eu posso atestar como não como amigo, e sim como uma pessoa que acho que aprendeu muito sobre a psicologia, tanto é que consegui escrever um livro a respeito, um curso livre, esse conhecimento que eu adquiri, que acho que consegui resumir e retransmitir, mas uma coisa que eu já vi, que a facilidade que ele tem de redirecionar seus pensamentos, provavelmente por essa longa experiência, tem muita facilidade. Então, ele dá aula, dá consulta também, se alguém se interessar, e deixar esse, como que chama? Tem uma palavra que me escapou agora, mas dá fazer essa propaganda aí também, que só recomendo. E é uma pessoa extremamente disponível para o sofrimento alheio. Eu posso atestar isso sem medo de errar. Ok. E então agradeço a todos que assistiram. Depois eu te mando um link, se você quiser disponibilizar nos teus canais também, ou de repente colocar o vídeo no teu canal depois. E eu acho que foi bastante proveitoso, acho que foi bem interessante. E
aquele objetivo que a gente teve no início. Acho que a gente conseguiu aproveitar um pouquinho esse mundo fora daquele único assunto que as pessoas querem martelar na cabeça. E eu acho que acho que todo mundo conseguiu aprender um pouquinho também. E futuramente, quem sabe, a gente não repete a dosagem sobre outros assuntos, se você tiver disponibilidade, as pessoas... Para você, eu sempre dou um jeitinho, Rolf. Obrigado. Então, obrigado, gente. Um grande abraço e, em breve, aguardem. A gente está preparando o documentário dessa situação da comunidade. E lembrando sempre, eu fiz uma iniciativa no meu prédio. Eu falei com o síndico para colocar uma caixa com alimentos na portaria. E tem muita gente precisando de comida, gente. Então, se puder fazer isso, de repente, no seu prédio, pensa, ao invés de só ficar focando no assunto, pensa que você, como indivíduo, pode fazer alguma coisa para as outras pessoas. E, inclusive, se alguém quiser fazer isso, não tem como levar, a gente consegue dar um jeito e retira esses alimentos na portaria. Então, um grande abraço e até a próxima. Fiquem todos na paz. Obrigado, Luiz. Tchau, tchau. Tchau, eu que te agradeço o convite, Rolf. Tchau. Valeu.